Bom, boa tarde a todos. Novamente vamos a fazer a aula 3. 3 e 4 também isso faz parte da aula 4. Hoje vamos a assistir um pouco sobre, a tentar entender como fazer um sistema psicológico. Eh, Lembremos que para análises para sistemas psicológicos devemos ter claro quais são as componentes mesmos do sistema psicológico ou como entender um sistema psicológico para depois poder estudar. Hum, eh, Tenho alguns conceitos aqui que vamos a compartilhar e a partir daí vamos a construir algum tipo de exemplo que logo vamos a vou deixar algum material de trabalho para vocês. eh, para que mais ou menos vocês consigam entender quais são as bases conceituais dos sistemas socioecológicos. Alguns desses conceitos importantes são os elementos, os componentes, as estruturas, níveis e dimensões dos sistemas socioecológicos. Tudo isto vai em concordância com processos práticos de estudo, não? Isto não somente para falar aí das nuvens, né? Ou falar de coisas que ficam aí arriba no céu, não. São coisas que estão aqui, que têm os pés sobre a terra. Isso é bem importante aqui, entender que isto é para vocês poderem ter um pouco de prática. Bom, os sistemas psicológicos, o importante é entender como é a sua organização. hum. Lembremos desde as primeiras aulas que nós estamos falando sobre que os sistemas psicológicos não existem per se. Vocês não podem sair aí fora e falar, este é um sistema psicológico, no momento de assinalar uma cidade, ou assinalar um bairro, ou assinalar um mar. Não, isso não é um sistema psicológico. Todos os sistemas psicológicos são construídos, e são construídos realmente a partir da importância que tem para o pesquisador alguns componentes, algumas perguntas próprias da pesquisa. Né? E essa pergunta da pesquisa você deve fazer diretamente sobre um território específico. Por que um território específico? Porque os sistemas psicológicos não são estudados através da psicologia, da história, da antropologia, da sociologia, ou da engenharia industrial, não. Os sistemas psicológicos fazem parte do espaço e tempo. Eles existem no espaço e no tempo. E, no momento, a disciplina que agrupa essas duas dimensões da realidade é a geografia. Então, quando falamos aqui sobre o território específico, estamos falando de um território desde a perspectiva geográfica, não? E, por exemplo, um, um território aqui, por exemplo, tem uma pergunta, não? Uma pergunta, quando vou sair aí, olho o mapa do Brasil, vou falar qual é a problemática do desmatamento na Amazônia, por exemplo. Vamos a partir desse exemplo para poder desenvolver alguns desses conceitos. Eh, então, desde essa pergunta de qual é a problemática do desmatamento na Amazônia, partimos a considerar que a Amazônia é nosso território, tá? É como falar de um lugar onde acontecem algumas situações, não? É superior, por suposto, é superior ao conceito do lugar, né? O território, aqui vamos usar um conceito do Santos, do geógrafo brasileiro, é uma construção social. O que quer dizer com isso? Que para descrever um território, ele deve ser definido desde as interações sociais dentro dele, que acontecem dentro dele. Então, a Amazônia não é somente uma mata lá na metade do Brasil, na metade da Sudamérica. Não, é um espaço onde acontecem certas relações territoriais. É um espaço contendo conteúdo dentro da região sul-americana ou do mundo, e que ele vem sendo construído socialmente através de múltiplas interações, desde múltiplas relações. Quais são, por exemplo, as interações
os elementos que estão dentro da Amazônia para considerar um território, né? Por exemplo, as interações como o desmatamento, tá? O desmatamento é uma dinâmica que acontece dentro do território amazônico. O crescimento populacional, quais são as migrações humanas, tanto internas como, desculpa, as imigrações ou as imigrações que estão acontecendo constantemente dentro do território amazônico. Quais são as produções econômicas que tem dentro do território da Amazônia? Por exemplo, os agropecuários, o crescimento, as culturas de soja, as explotações de soja, ou também todas as explotações dos recursos naturais, por exemplo, para ter para hidroelétricas, né? As represas para hidroelétricas. Tudo isso que está acontecendo dentro da Amazônia amazônica ou dos resultados ou dos bens ou serviços que oferece a mata amazônica, faz parte dessas interações. Né? E isso está construindo nós. Tudo isso é uma construção social. Aqui não estamos falando, então, somente de uma parte ecológica, de como são os árvores, de quais são os serviços que ele apresenta, como ecossistêmicos, quais são os fluxos ecológicos, não. Aqui estamos falando de como o ser humano interatua com um território em particular. Nosso território é a Amazônia, mas essa Amazônia somente existe, ou essa relação da amazônica somente existe graças a nossas interações com eles. Portanto, todas as interações que estão organizando ou configurando ou determinando qual é um sistema psicológico obedecem a uma inter-relação entre o ser humano e o meio ambiente. Mas aí não é somente um princípio. Somente começamos a partir dessa pergunta para meio entender o território. Mas também temos uma pergunta que define, que dá estrutura a esse sistema psicológico a partir desse território determinado. Uma pergunta de pesquisa deve estar construída a partir de um núcleo teórico, ou um estado de arte prévio. Quando vocês leem algum tipo de artigo, algum livro, outro tipo de informações secundárias, ou mesmo assim, dados primários, vocês podem, a partir desses dados, tentar responder teoricamente a seu problema determinado. Lembremos aqui que nosso problema plantado está baseado no desmatamento, por exemplo. Que nós estamos nos interessando por o desmatamento dentro da bacia amazônica. Então, por exemplo, quais perguntas são necessárias? Não sei se responder, mas devemos explorar as suas possíveis respostas. Primeiro delas, que é a Amazônia? A Amazônia é uma floresta de que tipo? Onde está ela? Onde fica? E quais são as relações contextuais que tem com, por exemplo, o Atlântico? Quais são seus limites e fronteiras? A bacia amazônica está em um só país, em diferentes países. Onde fica? Está na zona intertropical. Qual é o tipo do clima? Quais são as interrelações que ele tem com outros tipos de sistemas, com os desertos, com os Andes, as montanhas, as cadeias montanhosas dos Andes. Tudo isso nos vai dar uma ideia de que é a Amazônia. Também depois devemos tentar de pensar que é desmatamento. Que é o desmatamento? O que significa desmatamento? Qual é a problemática real dentro do desmatamento? Qual tipo de matas são desmatadas e para que fim? Por exemplo, nós estamos falando do desmatamento da Amazônia porque eles querem extrair alguns recursos madeireiros para exportação. Ou para que são? Para que fazemos esse desmatamento? Também devemos entender como acontece o desmatamento na Amazônia em outros lugares também. Porque quando a Amazônia tem um tipo de padrão espacial, padrão temporal diferente a outros lugares,
Mas esses lugares também aportam certo tipo de evidência e de informação sobre como o desmatamento acontece, quais são as características do desmatamento, o porquê do desmatamento, né? Quais são suas causas, seus efeitos. Isso é importante entender também dentro desse núcleo teórico de explorar, né? E finalmente, ou não finalmente, também faz parte dessas são perguntas iniciais também, não? Quais são os impactos e quem está de trás do desmatamento? Isso é bem importante, porque a partir disso, toda essa informação que nós estamos coletando, nós podemos considerar a questão do desmatamento como um problema principal. E imaginemos que o desmatamento, como qualquer outro problema, podemos usar a imagem de uma árvore de problemas que ajuda-nos a construir quais são as estruturas causativas ou causais de um problema em especial. Tem múltiplas causas, como nós falamos, como bem nós conhecemos, mas como vemos aqui também nós estamos assistindo, eh, como estamos aqui também assistindo, tem essas causas, elas aportam em níveis diferentes. Por exemplo, aqui temos duas causas que vão a puxar uma causa e vai subir a tu problema principal. E também tem níveis, nível 1, nível 2, tá? Um pouco mais relacionadas com o problema principal. O problema principal, por exemplo, o desmatamento também tem sintomas, ou evidências, que também podemos chamar. Esses sintomas são coisas que estão acontecendo para nós ver o problema do desmatamento. Por exemplo, um síntoma do desmatamento é, por exemplo, a redução da área florestada. Isso é um síntoma. Estamos vendo isso. Também a taxa de velocidade acelerada de desmatamento. E também esse problema do desmatamento cria novos efeitos, tá? Esses efeitos podem ser, por exemplo, redução da regulação climática, efeito na redução da evapotranspiração, aumento do albedo. Tem múltiplos efeitos causados por esse desmatamento. Nesse árvore de problemas, nós podemos nos concentrar nas raízes, não sei o nome em português, mas falemos assim, do mesmo tronco do árvore, não sei como é chamado aqui, do corpo do árvore e também das folhas como efeitos, tá? Então, porque as causas estão nutrindo constantemente esse problema e o resultado vai ser efeitos. Também temos alguns frutos de esses efeitos que podem nutrir novamente o problema ou causar novos problemas, tá? Cai uma maçã aqui do árvore, se ela cai, e vai criar um novo árvore de problemas, tá? Vai ter outras causas, vai se alimentar de outras formas, não? Também temos outro tipo de entradas que vão a somar os efeitos, os chamados também efeitos colaterais, vão a criar novos efeitos. Por isso é importante entender que um problema principal é como uma árvore. Mas para poder tentar de transformar esse território em um sistema sociológico, nós vamos a usar esse tipo de planteamento metodológico para nos ajudar a construir esse sistema sociológico, não? Um sistema falar que também é uma abstração, não é exato, não é a realidade mesma, é somente uma visão, uma perspectiva que nós temos sobre um território e quais são os componentes mais importantes ou as situações que nós podemos rever, que nós podemos entender através também de nossos instrumentos de medição. Porque, por exemplo, se vocês, como geógrafos, utilizam os sistemas de informação geográfica, o sensoriamento remoto, é um instrumento. Não todos os instrumentos vão nos ajudar com todos os elementos que estão dentro da problemática. Mas os sistemas psicológicos precisam da maior quantidade integral de uso de ferramentas. E por isso que, ainda assim, quando estamos começando a entender os sistemas psicológicos, precisamos de ajuda de outras disciplinas, de outros cientistas também. Depois de um certo tempo de experiência de manipulação em diferentes ferramentas, em uso de diferentes dados, conceitualizações de diferentes disciplinas,
aí vocês conseguem, meio através de vocês mesmos, integrar ou fazer um problema, ou abordar um problema de forma integral. Vamos a falar de 5 partes organizacionais que nós devemos ter em conta que nos ajudam a, a transformar esse território num sistema sociológico. Vamos usar o mesmo exemplo do desmatamento. Tá? Vamos a ver, por exemplo, que existen elementos. A primeira coisa é determinar ou descobrir ou achar quais são esses elementos que estão dentro da problemática de nosso interesse. Por exemplo, um elemento responde a uma dinâmica territorial, espaço-temporal. Então, um elemento é mais ou menos uma dinâmica, tá? Mais ou menos. Um elemento dentro do desmatamento, por exemplo, é a mata amazônica, que é entendido como uma coberta vegetal. E responde ela mesma até uma dinâmica de desmatamento. Desmatamento, quer dizer, isso está falando de alguma coisa que está acontecendo ou que acontece, que tem uma direção e uma orientação também. Desmatamento, que está acontecendo. Quais são os componentes? O que é um componente, por exemplo? Os componentes são as relações dentro dos mesmos elementos que tornam complexa a dinâmica desse elemento. Por exemplo, os componentes do desmatamento, no caso da Amazônia, é o potencial de explotação, porque a Amazônia é uma bacia que está aí muito natural e que não tem sido muito ou continuamente ou historicamente explotada para a produção econômica. Então, tem um potencial aí inexplorado. Também que interfere, por exemplo, com a produção agropecuária, porque as pessoas que querem os grandes fazendados ou fazendentes, não sei como é o nome, mas as pessoas que têm muito dinheiro, elas precisam, ou elas querem fazer uma produção agropecuária e acham que a floresta amazônica está interferindo com seus objetivos econômicos. Então, por isso o desmatamento tem um componente de interesses econômicos detrás dela, não? Também os componentes do desmatamento, como é feito, por exemplo, pensando assim, que reduz a biodiversidade. Quando acontece isso, quando acontece o desmatamento, reduz a biodiversidade. Todas essas coisas são componentes do atual desmatamento. Quais são, então, por exemplo, as estruturas? As estruturas são as relações entre dois ou mais elementos. Tá? Então, que vem não somente o elemento dinâmico do desmatamento, da coberta vegetal, mas também fazemos algumas conexões, aqui, por exemplo, de potencial de explotação, produção agropecuária, biodiversidade, e também aqui falamos de outros elementos que respondem a essas dinâmicas. Por exemplo, as políticas de exportação, políticas nas quais o mesmo Estado, o mesmo governo quer, de algum jeito, impulsar ou puxar, ou empurrar, desculpa, a produção madeireira para a exportação. Outra delas, o desmatamento, é a produção de soja. Como essa produção de soja precisa desse desmatamento. O desmatamento também com a perda da biodiversidade. Quando reduzimos a mata amazônica, reduzimos os hábitats dos animais. Também existem níveis, que são as relevâncias que surgem do problema. E essas relevâncias nos estão falando de quanto importante é um elemento, esses múltiplos elementos, para o problema em geral, para o problema principal. Então, por exemplo, para o problema do desmatamento, entendemos que tem maior relevância direita, primeiro, a promoção da exportação madeireira, como uma política de Estado. Segundo, a expansão agrícola e pecuária.
O terceiro também pode ser o crescimento demográfico da população brasileira. Estamos acá usando em verdade, questões meio compreensíveis, mas não ajustadas aos dados reais, não? Estamos falando como um exemplo. Então, essas vão tendo, não? Esta construção é uma construção muito primária. É como uma construção primária, ela precisa de se rever, de se validar, de se colocar em avaliação depois, para nós poder melhorar este tipo falemos assim, de avaliação que nós estamos fazendo. E também, por último, temos as dimensões e os condicionantes. Né? Os condicionantes, as dimensões são as pressões que exercem sobre o elemento problemático. Por exemplo, temos sempre 4 tipos de dimensões aqui dos sistemas psicológicos, que também vamos a chamar depois como condicionantes. O primeiro deles é o biofísico, ou físico-naturais. O segundo deles é o sociodemográfico, o terceiro deles é econômicos, e o quarto é político-territoriais. Quais são, então, por exemplo, dessas dimensões, a explicação dos condicionantes? As condicionantes sistêmicas como dimensões. O mais importante é entender que essas dimensões, aqui temos 4 dimensões. Aqui tentamos, em sistemas psicológicos, de chegar ou de respeitar a lei da parcimônia. A lei de parcimônia explicita que a resposta mais simples é a resposta mais certeira. Então, nesse caso, nós reduzimos até chegar a 4 dimensões. Até 4 dimensões. Essas 4 dimensões, que são físico-natural, sociodemográfico, econômico, político-territorial, tentam de responder ou tentam de dar validez, ou validade a um problema principal, a esse problema principal. Essas dimensões que nós conhecemos aqui, que vemos, nos sistemas psicológicos podem ser entendidas também como condicionantes, que condicionam, que exercem essa pressão sobre o território, sobre os elementos que causam o problema principal dentro do território. Por exemplo, os determinantes biofísicos, eles explicitam as ações biofísicas naturais que determinam o estado atual dos componentes naturais. Por exemplo, o clima que determina a presença da mata amazônica. Tem que ser um clima tropical. A coberta vegetal da floresta amazônica. E aqui é interessante porque falamos de como essa coberta vegetal tem uma condição, mesmo assim, desde a mesma natureza, não é criada pelo ser humano. O segundo, temos, dentro da dimensão sociodemográfica, o condicionante estruturante social. O estruturante social referente às estruturas sociais e culturais sobre as quais as relações do território são construídas ou têm origem. Por exemplo, no caso do desmatamento, podemos falar do crescimento demográfico no Brasil ou do aumento da demanda de materiais para a construção de vivendas para as famílias. Como as populações que moram lá, que chegam lá, que são colonas, ou que levam muito tempo morando lá, vão criando certas pressões para acrescentar ou para responder a esse crescimento familiar. Na dimensão econômica, temos o condicionante da forçante econômico, que explica as pressões econômicas do mercado e suas implicações sobre o território. Como, por exemplo, o aumento da demanda internacional da soja para a produção de alimento pecuário. Como essa necessidade de ter mais culturas de soja está puxando, economicamente, puxa sobre o território para aumentar o desmatamento ou para desmatar a Amazônia. E também, por exemplo, o requerimento de espaços abertos para a produção de gado. Na zona gaúcha, comemos muita carne, que está muito boa, mas
O que acontece é que essa carne tem que vir de algum local. Tem que chegar, tem que ser produzida em algum lugar. E realmente produzida em muitas partes, aqui perto da Amazônia. Esses são forçantes econômicos, pressionam diretamente da mesma economia para aumentar o desmatamento. E por último, a dimensão político-territorial, que tem como condicionante os reconfigurantes políticos. Eles desenvolvem o resultado das decisões políticas que empurram as dinâmicas territoriais contra ou em favor do problema. Em favor do problema quer dizer que vai aumentar o problema, em contra que vai reduzir o problema. Dois exemplos aí em favor, por exemplo, temos a promoção das exportações madeireiras sob a redução de taxas econômicas. Quando, por exemplo, o presidente pode falar, ou um presidente ou um governo fala que precisamos de maior quantidade de exportações madeireiras e, portanto, vamos a reduzir os custos da exportação, para que no Brasil consiga exportar maior quantidade e consiga maior dinheiro, maior quantidade de dinheiro. Em contra, temos, por exemplo, a delimitação de áreas de conservação natural. Por exemplo, quando um governo fala de que não é importante a exportação madeira, senão a conservação da natureza. Isso vai reduzir, são políticas que vão reduzir a questão, ou que vão contra do desmatamento. Aqui na parte, já chegando à parte final, falamos de como existem também níveis de relevância dos elementos sobre a pertinência aos condicionantes, ou como esse elemento se movimenta no mapa. E neste mapa, por exemplo, um mapa de 4 dimensões, que estão puxando, que faz parte, o que estão dentro, o que condiciona nesse território. Vamos, por exemplo, a chamar aqui que esses níveis de relevância, a somatória delas é chamada relevância ativa absoluta. E ela mostra qual é o comportamento do elemento puxado ou pressionado por as diferentes, ou a pertenência que ele tem diretamente como elemento problemático, com as diferentes condicionantes. Por exemplo, aqui temos organizado o determinante biofísico, o estruturante social, o forçante econômico e reconfigurante político. E temos um nível de escala de 0, 1, 2 e 3. Sempre falamos que, como nós estamos fazendo um trabalho científico, tentamos de reduzir ou de manter também a incerteza dentro de nossos estudos. E por isso que falamos que o nível 1 é um elemento que tem uma relação não evidente. Não evidente. O número 2, esta escala de número 2, é que é difuso, que não entendemos bem, ou que precisamos de maior instrumento ou maior quantidade de dados para entender como é o comportamento desse elemento dentro dos condicionantes. E o evidente quer dizer que estamos completamente seguros que ele tem uma pressão, ou que exerce, ou que os condicionantes exercem uma pressão bem importante, ou uma relação bem importante tem com o elemento estudado. Nesse caso, todos os elementos, ou cada um deles, dentro do sistema psicológico, corresponde, a algum modo, ou forma as condicionantes sistêmicas. Tudo sempre vai estar dentro desses 4 condicionantes. Não faz parte somente de um, não. Faz parte dos 4. O que nós usamos aqui é entender qual é a pressão de cada uma delas sobre os elementos. Nesse sentido, um elemento dinâmico como o desmatamento da mata amazônica tem sua origem nas 4 condicionantes, mas devemos nos aproximar a essa avaliação primeiramente com base no análise teórico, com base na leitura de artigos, com base na leitura de livros. A relevância ativa absoluta, por exemplo, aqui em um exemplo sobre o desmatamento, um elemento que é chamado coberta vegetal, que tem uma dinâmica de desmatamento, e podemos falar que a dimensão principal, ou mais importante do desmatamento na Amazônia brasileira é do tipo econômico.
qual é o valor que corresponde a essas condicionantes? Vamos a ver. Por exemplo, o desmatamento, o elemento ou as mudanças que tem na coberta vegetal, redução da coberta vegetal de mata amazônica, é de tipo 3, como um determinante biofísico. A mesma cobertura vegetal, existe aí a causa dos determinantes biofísicos. Né? Sua presença está completamente relacionada com as condições climáticas. A coberta vegetal, por exemplo, não tem uma relação evidente e não evidente como com as estruturas sociais. Estamos falando que a presença da coberta vegetal da Amazônia, da floresta amazônica, não tem uma relação evidente ou não evidente com as estruturas sociais ou culturais. Entanto, com os forçantes econômicos, a coberta vegetal sim tem uma relação muito alta, porque ainda assim, quando a presença é uma questão natural, a persistência ou existência, o seu futuro depende das condições econômicas atuais. Tudo aquilo que acontece dentro da mesma economia global, local e regional é um forçante para as mudanças dessa cobertura vegetal. Então, é um não evidente. E, finalmente, para a condicionante reconfigurante político, temos, então, que é uma relação evidente, porque há tanto ao futuro, como parte, como o problema mesmo da coberta, da redução da coberta florestal, da coberta vegetal de floresta amazônica, tem uma evidente parte política, já que os políticos, as políticas que tem no Brasil atualmente, elas reduzem ou aumentam as mesmas cobertas vegetais. A causa, por exemplo, da explotação madeireira. Se temos uma política a favor das exportações, a coberta vegetal vai se reduzir a causa do desmatamento. Então, aqui neste exemplo, temos este tipo de valores. Temos 3 pontos para a biofísica, 1 ponto para a estruturante social, 3 pontos para a forçante econômica e 3 pontos para a reconfigurante político. Então, por exemplo, voltando aqui à relevância ativa absoluta para conseguir um valor, vamos a colocar a coberta vegetal, a dinâmica de desmatamento, a dimensão principal econômica, um condicionante é em determinante física com valor 3, estruturante social 1, forçante econômico 3 e reconfigurante político 3. O valor total dessa relevância ativa absoluta é 10. O que quer dizer isso? Que tem um nível alto de relevância a coberta vegetal como elemento da dinâmica de desmatamento. É um tanto óbvio, mas vocês vão ter a oportunidade de construir elementos que não são tão óbvios e que vocês vão poder brincar um pouquinho com estes valores de condicionantes. Aqui temos, por exemplo, a coberta vegetal que está sendo reduzida. É uma imagem satelital de espina de peixe, espina de peixe, que vai acontecendo ao longo das mesmas vias ou rodovias da Amazônia. Aqui temos, por exemplo, um fogo, uma queima da floresta amazônica. Como vamos a fazer, então, nós nesse exercício? Aqui vou deixar para vós uma leitura que vocês devem fazer. Aqui. Uma leitura que vocês devem fazer com ênfase, tem 17 páginas, são como cortes, cortes de uma só leitura. Isso faz parte de um estudo do desmatamento, que é chamado Desmatamento e Uso de Solo na Amazônia, dos causas de desmatamento da Amazônia brasileira. Vocês vão ter que ler, cada um de vós, fazendo algum tipo de atenção, colocando atenção nestas partes sublinhadas com cinza, porque vão ser bem importantes para depois trabalhar.
Vocês van a ter 2 semanas para ler este documento. E a partir desse documento, cada um de vocês vai a construir usando este arquivo no Excel, como eu coloquei aqui, este mapa que vai sair automaticamente. Por exemplo, eu coloquei aqui coberta vegetal de elementos, aqui escolho, faço escolha biofísico, social econômico, político, neste caso é econômico, escrevo coberta vegetal, desmatamento, quais são os valores que eu considero dentro de determinantes biofísicos, estruturantes sociais, forçantes econômicos, reconfigurantes políticos e o valor total. Esta vamos a deixar para depois. Mas, por exemplo, neste pequeno mapa, que ele vai mudar automaticamente, o máximo valor é 3, e o mínimo valor para cada uma destas células vai ser 1. Por exemplo, vamos a ver aqui. Agora temos determinante biofísico com valor 3, vamos a mudar a 2, ele automaticamente muda a 2. E também a soma vai a ser diferente. Então, o que vocês vão a fazer aqui nesta leitura, a partir desta leitura, fazer um elemento, procurar um elemento. Eu deixei aí, como nesta cinza, as partes mais importantes de vocês vão conseguir os elementos, tá? Estes são questões contextuais. Vocês vão ter que ler para entender como construir esse elemento a partir disso. E vai colocar no Excel, vão colocar os números e vão a devolver este pequeno mapa. Vou deixar aí bem escrito a descrição das atividades, como fazer e também que entregar. Vocês vão ter que explicitar aqui, usando esta pequena gráfica, van a colocar em um arquivo Word esta gráfica, escrever um pequeno texto de não mais de 200 palavras, explicando o porquê destes valores que vocês colocaram aqui para seu elemento. Não podem utilizar o mesmo elemento da coberta vegetal. Já aqui eu fiz. Vocês têm que procurar outros elementos, tá? Qualquer coisa, lembremos, os horários de atenção são segunda, a partir das 14h20, 14h40 até 18 horas. E no chat, e para quinta-feira, é através do e-mail, vocês escrevem um e-mail e eu vou atender. Aí vocês podem colocar esse tipo, ou podem escrever em qualquer momento no e-mail, mas eu vou responder todos os e-mails na quinta. Bom, pessoal, tenham uma boa semana.